Saiba agora qual é a verdadeira história dos Nefilins, os gigantes, Golias e seus irmãos, é muito incrível. Prepare-se para uma jornada única, pois o que descobrimos vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o passado. Eu sou Francisco de Carvalho, e este é o vídeo que vai mexer com suas certezas. Fique conosco até o final, pois estamos prestes a revelar segredos que vão além da imaginação. Vamos lá! A verdadeira narrativa sobre as origens dos Nefilins, à luz da perspectiva cristã, difere das origens dos anjos Nefilins em relação aos humanos. Estes seres foram formados em momentos distintos e por motivos diferentes. Contudo, as Escrituras apontam que uma porção dos anjos caídos de Satanás falhou ao ultrapassar os limites ao se materializarem e interagirem de maneiras inapropriadas com os humanos, indo além do que os anjos deveriam fazer. Essa interação é descrita no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Aconteceu que, à medida que os seres humanos se multiplicavam na terra e filhas nasceram para eles, os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram esposas dentre elas. Então, o Senhor disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas nasceram filhos. Esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Isso refere-se à descendência não natural resultante da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. No entanto, também existiam indivíduos de estatura notável na terra, tanto antes quanto depois do dilúvio. Aqueles antes do dilúvio eram notáveis devido ao elemento maligno de sua origem, eram os poderosos da antiguidade, homens renomados. À primeira vista, pode não parecer haver indícios de envolvimento angelical ou demoníaco. No entanto, um trecho em Jó oferece uma compreensão mais profunda. Deus explica a Jó sua onipotência recontando seu domínio sobre a criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber, se tens entendimento. Quem determinou as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundamentadas as suas bases, ou quem assentou a pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? As estrelas da manhã, neste contexto, são interpretadas como anjos. Sabemos que a humanidade ainda não existia quando Deus lançou os fundamentos da terra, então a menção aos filhos de Deus é outra referência a anjos, sugerindo que os filhos de Deus em Gênesis 6 também são anjos. Há três principais interpretações sobre a identidade dos filhos de Deus. O primeiro, eles eram anjos caídos. O segundo, eram líderes humanos poderosos. O terceiro, eram descendentes piedosos de Sete que se casaram com descendentes ímpios de Caim. O fato de que a expressão "os filhos de Deus" só sempre se refere a anjos no Antigo Testamento apoia a argumentação. Gênesis capítulo 6 versículos 1 e 2 contrasta os filhos de Deus com os homens, indicando que são seres não humanos. O versículo 1 menciona que os homens começaram a se multiplicar, e nasceram filhas para eles, usando a palavra hebraica para homem como termo genérico para a humanidade, como visto em Gênesis capítulo 5 versículos 1 e 2. Os filhos de Deus são distinguidos dos homens, sugerindo que não eram humanos e se casaram com todas as filhas da humanidade. Portanto, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de alguma forma. O contexto sugere que os Nefilins eram a prole resultante de uniões entre seres espirituais e humanos. Os Nefilins, mencionados em Gênesis capítulo 6 versículo 4 como poderosos homens dos antigos, são personalidades misteriosas, homens de renome. O texto não explica como os Nefilins surgiram, exceto que estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos. No entanto, não fica claro como esses poderosos homens de renome surgiram, a menos que tenham sido resultado de uniões entre seres espirituais e humanos. Judas provavelmente compreende Gênesis capítulo 6 versículos 1 e 4 como referindo-se a uniões entre seres espirituais e humanos. Judas 6 fala de anjos que não permaneceram em sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada apropriada. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, parece estar falando dos anjos que deixaram o céu para viver na terra em Gênesis capítulo 6 versículos 1 e 4. Esses argumentos sustentam a visão tradicional de que os filhos de Deus uniram-se a mulheres humanas, resultando no nascimento dos Nefilins.
Embora isso possa parecer estranho nos dias de hoje, a Bíblia como um todo também pode soar assim. A verdade divina muitas vezes supera a imaginação humana, e o mundo criado por Deus está longe do que costumamos pensar. Por que eles teriam feito isso? A resposta não é explicitamente fornecida na Bíblia. Esses filhos de Deus são seres malévolos e distorcidos, então nada do que fazem deveria nos surpreender. Quanto à motivação específica, uma teoria sugere que esses seres estavam tentando corromper a linhagem humana para impedir o surgimento do Messias. Deus havia prometido que o Messias um dia esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, de Gênesis capítulo 3 versículos 8 e 15. Podemos inferir que Satanás enviou seus anjos para se unirem diretamente ou indiretamente a mulheres humanas. Ele tentou contaminar o código genético da humanidade com corrupção demoníaca, introduzindo algo semelhante a um patógeno genético para impedir que os humanos gerassem a semente da mulher, o Messias prometido em Gênesis capítulo 3 versículo 15. O Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios. Portanto, se Satanás conseguisse corromper toda a raça, o libertador não poderia vir. Satanás quase teve sucesso, as pessoas estavam tão corrompidas que Deus decidiu recomeçar com Noé e seus filhos, aprisionando os demônios que haviam causado essa corrupção, para que nunca mais pudessem repetir tal ato. A resposta de Deus a essa grande maldade foi: meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Deus não planejava que a humanidade permanecesse indefinidamente em sua rebelião. Ele não nos atrairá indefinidamente, ou chegará o momento em que ele dirá ao basta. Não temos a garantia de que Deus continuará a nos chamar em algum outro momento. Ainda serão 120 anos, ou esse período é notável, pois o dilúvio ocorreu exatamente 120 anos após esse anúncio. A transgressão dos limites estabelecidos por Deus o entristeceu tanto que ele enviou um dilúvio imediatamente para eliminar toda a terra e as evidências dessas uniões profanas. Os Nefilins foram uma das principais razões para o grande dilúvio nos dias de Noé. Logo após a menção dos Nefilins, a palavra de Deus declara que o Senhor viu quão intensa era a maldade da humanidade na terra, e que todos os pensamentos de seus corações eram malignos o tempo todo. O Senhor ficou angustiado por ter criado o homem na terra, e seu coração estava profundamente entristecido. O Senhor disse: vou destruir o homem que criei da face da terra, tanto homem quanto besta, e o animal que rasteja, e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6 versículo 6 afirma que o Senhor se arrependeu, ou outras traduções usam a palavra lamentou aqui. A palavra hebraica para expressar tristeza ou arrependimento é onakon, significando estar de luto e suspirar profundamente. Dizer que o Senhor se arrependeu é uma maneira figurativa de Deus usar linguagem humana para nos ajudar a compreender seu coração. O verso sugere que o pecado humano partiu o coração de Deus. Deus é amor completo, ele nos ama e não deseja que nenhum mal nos aconteça. Nosso pecado entristece seu coração, e ele sente angústia por nossas transgressões. Gênesis capítulo 6 versículos 11 e 13 descreve que a terra também estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus decide destruir toda a carne porque a terra está repleta de violência. Os Nefilins apareceram novamente após o dilúvio, embora em uma escala muito menor do que antes. Quando os israelitas exploraram a terra de Canaã, relataram a Moisés que viram gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos antigos gigantes. Eles se sentiram como gafanhotos diante deles. Na narrativa do Antigo Testamento, o termo comum para gigante é o Rafon. Ao longo da história, os Rafon desempenham um papel intrigante e significativo. Os Rafins são mencionados pela primeira vez em Gênesis 14, quando o rei Quedorlaomer conquistou os refães em Asharote Carnaim, derrotou os Zuzins e os Emins. Se considerarmos que os Rafins, junto com os Zuzins e os Emins, eram gigantes, a Bíblia sugere que Quedorlaomer era um rei poderoso que venceu exércitos gigantes. Quando Quedorlaomer ascendeu ao poder e consolidou nações e terras, outros reis se uniram para se opor a ele, incluindo Sodoma e Gomorra. Após perderem uma batalha, seu território foi saqueado, e Ló foi capturado. Abraão, ao saber disso, liderou seu povo em uma batalha com outros monarcas para derrotar Quedorlaomer, alcançando o sucesso no final.
Os Rafins, junto com outras pessoas de grande estatura, são mencionados em Deuteronômio capítulo 2 versículos 20 e 21 como habitantes de uma terra de gigantes no passado. Os amonitas os chamavam de o povo de Zanzon, que era grande, numeroso e alto como os anaquins. Deus os destruiu, e os israelitas herdaram a terra. Deuteronômio, que contém as últimas palavras de Moisés antes de os israelitas entrarem na terra prometida, relembra a história israelita. No capítulo 3, há uma história sobre o rei Og, o último dos Rafins, um homem gigante. O termo Rafins, que significa o terríveis, destaca a natureza imponente dessas figuras. Ao explorarmos os trechos do Antigo Testamento sobre os Rafins, percebemos que o contexto os descreve como gigantes. Embora o Rafim só seja frequentemente usado para descrever essas figuras impressionantes, é importante notar que a palavra hebraica tem dois significados distintos. Na literatura poética, refere-se a espíritos falecidos cujo lugar de habitação é a sepultura, de forma figurativa. Além disso, é usado para descrever um povo poderoso e de grande estatura que vivia em Canaã, sendo um termo descritivo para um grupo de pessoas com essa característica específica. O rei Og é mencionado como o último dos Rafins em Deuteronômio capítulo 3 versículo 11 e, posteriormente, nos livros de Números e Josué, durante os dias de Moisés. Og, rei dos amorreus, era um líder poderoso e infame que governava em Asharote. Ele se opôs aos israelitas enquanto viajavam em direção à terra prometida, sendo um formidável adversário. Enquanto enfrentavam muitos inimigos ao longo do caminho, o rei Og se destacou como um desafio feroz. Antes de confrontar Og, os israelitas já haviam enfrentado e vencido o rei Sion dos amorreus, pois o Senhor havia entregue Sion e seu território a Israel. Agora, Og, o rei abatiano, era o próximo desafio para Israel. Assim como Sion, Og não representava uma ameaça porque o Senhor já havia entregado o rei e seu território a Israel antes mesmo de começar a batalha. A derrota de Og era inevitável. Os israelitas marcharam em direção a Bazã, onde Og confrontou-os em Edrei. Apesar da reputação temível de Og, Deus assegurou a Moisés: "Não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos, juntamente com todo o seu exército e sua terra." Og, governante de 60 cidades muradas diferentes, marchou contra Israel com seu exército. Como no caso de Sion, Deus já havia decidido entregar o rei, seu exército e sua terra a Israel. Os israelitas venceram todas as forças e conquistaram todas as 60 cidades no reino de Og, que tinham muralhas altas semelhantes às de Sion. Og, conhecido por sua grande estatura, dormia em uma cama feita de ferro com 9 cúbitos de comprimento e 4 cúbitos de largura, aproximadamente 4,5 metros por 2 metros. Esse detalhe destaca a imensa estatura de Og, sugerindo que ele era um homem de grande altura, talvez em torno de 3 metros. De acordo com Deuteronômio capítulo 3 versículo 11, Og era um descendente dos Rafins, indicando sua notável estatura, caracterizando-o como um homem de grande porte ou gigante. Sua estatura colossal se tornou famosa e, sem dúvida, foi preservada como uma lembrança. Em Josué capítulo 12 versículo 4, menciona-se Og, rei de Bazã, um dos últimos dos Rafins, que morava em Asharote. E a notícia da vitória se espalhou rapidamente, instilando o temor nos corações daqueles em Canaã. Raabe, a prostituta de Jericó, acreditava que o Senhor tinha poder mesmo sobre aquela cidade fortemente fortificada porque ela e outros tinham ouvido sobre a vitória sobre Sion e Og. Moisés usou essa vitória para encorajar os israelitas quando os deixou sob o comando de Josué prestes a entrar em Canaã. Deuteronômio capítulo 31 versículo 4 afirma: "E o Senhor fará com eles como fez com Sion e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles quando os destruiu." Apesar do tamanho e da força enormes do rei Og, Deus concedeu a vitória ao exército de Israel, e eles tomaram posse da terra. Josué capítulo 9 versículos 9 e 10 menciona: "E talvez vocês não saibam o que está do outro lado do vale, mas olhem para aquela preocupação em comparação com o Senhor Deus, e digam pela fé que a batalha é tua, Senhor, é tua batalha. Eu confio em ti." É o amor de Deus por nós que o leva a nos fazer depender de sua força. Ele vê a nossa necessidade de confiar nele, e seu amor é tão grande que não nos permitirá viver outro dia sem entregar a ele nossas armas, nossos medos, nossas preocupações, até mesmo nossa confusão, para que nada se torne mais significativo para nós do que nosso Pai.
Nunca esqueça, a batalha é do Senhor. Deus não treme na presença de gigantes, e seus filhos também não deveriam. Og, rei Abazânida, foi um dos últimos dessa raça de gigantes. Og e seus filhos morreram como resultado de sua tola oposição ao povo de Deus. A meia tribo de Manassés herdou o território de Og. Davi lutou contra os filisteus várias vezes ao longo de sua vida, e um local famoso era chamado Vale dos Rafins, um lugar a sudoeste de Jerusalém na terra de Judá. Os amonitas tinham uma palavra para gigantes, chamados de Zuzins, e os moabitas os chamavam de Emins. Segundo a Bíblia, a palavra cananeia para gigantes era os Enaquins, e todos esses grupos de pessoas que viviam na região de Canaã eram considerados cananeus, os Anaquins. Antes da chegada dos israelitas, os Anaquins, uma raça formidável de gigantes, habitavam as terras do sul de Israel, perto de Hebrom. Os ancestrais dos Anaquins podiam ser rastreados até Anak, filho de Arba, considerado o maior homem entre os Anaquins na época. O termo Anaquim só provavelmente significa o pescoço longo, e os hebreus acreditavam que eram descendentes dos Nefilins. Os israelitas sentiram grande temor diante deles, comparando-se a gafanhotos, em Números capítulo 13 versículo 33. Quando os israelitas chegaram ao rio Jordão, Moisés enviou 12 espiões para a terra prometida, representando cada uma das 12 tribos de Israel. Sua missão era explorar a terra, trazer um relatório detalhado, determinar a acessibilidade, a adequação para viver e obter informações sobre a capacidade militar dos cananeus. Este momento foi crucial para as tribos, marcando o início da jornada para reivindicar a promessa de Deus. Os espiões eram líderes tribais, ao chegarem a Hebrom, encontraram os descendentes de Anak, conhecidos por sua força e reputação temível, Deuteronômio capítulo 9 versículo 2. No vale de Escol, cortaram um cacho de uvas gigante como evidência da terra fértil. Este evento é descrito em Números capítulo 13 versículos 21 e 25. Os espiões, no entanto, desviaram o olhar dos patriarcas e das promessas de Deus, focando-se no tamanho dos edifícios e nas estátuas das pessoas. Em vez de confiar na promessa divina, ficaram preocupados com os gigantes de Hebrom, desviando o olhar dos túmulos dos pais e negligenciando a promessa de Deus. Nesse momento, a confiança deveria ter sido depositada em Deus, mas eles se concentraram na estatura dos habitantes da terra. A jornada da descoberta levou 40 dias, abrangendo cerca de 400 quilômetros. O número 40, seja em dias ou anos, é frequentemente associado a provações e desafios na Bíblia. Ao retornarem, os espiões compartilharam com todo Israel o que viram na terra. No entanto, parece que eles estavam mais focados na missão de Israel do que na missão de Deus. O que Deus prometera sobre a terra foi confirmado quando eles trouxeram frutas como uvas, romãs e figos, destacando a produtividade da terra de Canaã. No entanto, a fé dos espiões foi testada durante os 40 dias, e eles falharam. Não acreditaram que Deus cumpriria sua promessa de dar a Israel aquela terra, conforme estabelecido na aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Saíram com confiança e um espírito de aventura divina, mas retornaram com medo, curvando-se diante dos homens, não mais temendo a Deus. Calebe, por outro lado, encorajou o povo diante de Moisés, propondo: vamos subir imediatamente e tomar posse dela, pois certamente a conquistaremos. Ele instigou o povo a confiar em Deus, obedecer a Deus e tomar a terra. Calebe compreendeu que, no Senhor, eram plenamente capazes de conquistá-la. Ele demonstrou grande coragem ao resistir à maré de descrença e dúvida. Calebe incorporou o espírito expresso em Romanos capítulo 3 versículo 4, e deixe Deus ser verdadeiro, e todo homem mentiroso. Contudo, os homens que o acompanharam disseram: não podemos subir contra o povo de Canaã, pois são mais fortes do que nós. Deram um relatório negativo sobre a terra, afirmando que era uma terra que devorava seus habitantes e que as pessoas lá eram de grande estatura. Eles avistaram os Nefilins, que eram parte dos Anaquins, e se sentiram tão pequenos quanto gafanhotos diante deles e até mesmo aos próprios olhos. F. B. Meyer comparou a perspectiva dos 10 espiões incrédulos com a dos 2 fiéis, Calebe e Josué. Ambos observaram as mesmas coisas na terra, mas uma visão gerou pânico e a outra confiança e paz. A diferença residia em comparar-se com os gigantes, como fizeram os 10 espiões, versus comparar os gigantes com Deus, como fizeram Calebe e Josué.
Na verdade, a fé, ou a incredulidade, não está enraizada em circunstâncias ou ambiente, ela está enraizada em um coração que confia em Deus e em suas promessas. 10 homens temerosos conseguiram superar 2 homens corajosos. Todos os 12 espiões receberam a mesma promessa e tiveram as mesmas oportunidades, no entanto, houve diferenças. A maioria disse não, enquanto 2 disseram sim. O pessimismo deles tinha uma visão limitada, e o relatório negativo se espalhou como fogo pelo acampamento israelita. Embora fosse uma terra que fluía com leite e mel, eles se fixaram nos gigantes. Não podemos entrar e possuir a terra, declararam, mesmo que Josué e Caleb tivessem feito a mesma jornada e visto as mesmas coisas que os outros 10 espiões. Eles voltaram com um relatório entusiástico e positivo. Nunca duvidaram da capacidade dos israelitas de conquistar a terra. Reconheceram os obstáculos, mas sabiam que nada poderia deter Deus. Voltaram dizendo, sim, há gigantes na terra, mas eles são anões em comparação com o nosso Deus. Podemos vencê-los, e a terra de Canaã realmente flui com leite e mel. Ao se rebelarem contra Deus, Deuteronômio capítulo 1 versículos 26 e 28, recusando-se a entrar na terra prometida por ele, podemos inferir que eram maiores que a média em tamanho, pois se viram como gafanhotos. Moisés exortou os israelitas a não temerem os Enaquins, Deuteronômio capítulo 1 versículo 19, mas eles se recusaram a acreditar nas promessas de Deus. Como resultado, Deus ficou irado, Deuteronômio capítulo 1 versículos 34 e 39, e impediu que aquela geração maligna entrasse na terra prometida, exceto por Caleb, a quem Deus recompensou por sua fidelidade. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os descendentes dos Enaquins eram os gigantes filisteus que Davi enfrentou, como Golias de Gate. Após 40 anos de peregrinação e com a morte de Moisés, chegou o momento dos antepassados dos israelitas entrarem na terra prometida, enquanto os Enaquins permaneciam na área. Josué e seu exército iniciaram a derrota de seus inimigos para tomar posse do que era deles. Após muitas batalhas, os Enaquins foram os últimos a serem derrotados. Os gigantes terrenos não conseguiram igualar a força de Deus, e o exército de Josué os venceu, eliminando-os e tomando a terra deles. Os únicos que restaram estavam em Gaza, Gate e Asdod. Finalmente, os israelitas herdaram a terra prometida. Mesmo aos 85 anos, Caleb relembra a fidelidade de Deus e sua promessa ao povo de herdar a terra em Josué 14. Ele está determinado a expulsar os Enaquins pessoalmente. Ao revisar as escrituras, percebemos que Enaquins e Nefilins estão relacionados, mas não são intercambiáveis. Ambos eram altos e temidos pelas pessoas da época. Enquanto os Nefilins descendiam de demônios ou anjos caídos, os Enaquins são descendentes de Anak, sem ancestralidade sobrenatural. Ambas as raças, no entanto, eram mais o suficiente para serem exterminadas por Deus e seu povo. Caleb e Josué foram recompensados por sua fé por Deus, que deseja abençoar seus filhos, independentemente dos obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Deus quer que acreditemos que Ele é mais poderoso e que podemos superar por meio de sua força. Deus é maior do que nossos gigantes, seu poder é incomparável. Durante o dilúvio, os Nefilins foram destruídos pelo poder de Deus, e os Enaquins foram derrotados quando os israelitas confiaram em sua força literalmente caíram com as muralhas de Jericó. O que aconteceu com os refães em Josué? Os gigantes aparecem várias vezes ao longo do livro de Josué, e os israelitas não mataram ou removeram todas as pessoas de Canaã, o que cria um ciclo de idolatria e libertação nos juízes. Somente em 1 Samuel vemos gigantes novamente, como Golias e seus irmãos. O gigante mais conhecido da história é Golias, da Bíblia. Ele era um campeão do acampamento dos filisteus, lutando como um auriga blindado. Golias, de Gate, um campeão dos filisteus, saiu do acampamento deles. Sua altura era de 6 covados e 1 palmo, 1 Samuel capítulo 17 versículo 4. Não sabemos exatamente o que isso significa à primeira vista, porque não medimos as coisas em covados ou palmos, mas sim em pés e polegadas. Então, para simplificar, Golias era um homem enorme, com pelo menos 9 pés e 9 polegadas de altura. Se considerarmos o comprimento de seus braços quando erguidos sobre a cabeça, podemos imaginar quão imponente ele devia ser.
Mas não era apenas o tamanho. Ele usava um capacete de bronze na cabeça, uma couraça de escamas de bronze pesando 5.000 ciclos em seu corpo. Nas pernas, ele usava grevas de bronze, e uma lança de bronze estava pendurada em suas costas. O cabo de sua lança era como uma lançadeira de tecelão, e a ponta de ferro pesava 600 ciclos. Seu escudeiro ia à frente dele, 1 Samuel capítulo 17 versículos 5 e 7. Ele estava vestido com o que chamaríamos de uma couraça masculina. Os filisteus se armavam com uma grande roupa interna semelhante a uma tela, com argolas de bronze sobrepostas. Golias, por outro lado, usava um capacete de bronze, caneleiras de bronze para proteger suas canelas e carregava uma lança ou lança de bronze entre os ombros. Do ombro ao joelho, isso teria protegido o usuário das armas inimigas. A armadura deste tamanho e tipo pesava 5.000 ciclos de bronze, o que equivale a cerca de 175 a 200 libras em termos modernos. A cabeça de sua lança sozinha pesava 600 ciclos de ferro, ou cerca de 20 a 25 libras. De acordo com o relato, ele marchava à frente dele com um portador de escudo. A palavra hebraica usada aqui refere-se ao maior escudo de batalha, do tamanho de um homem adulto. Era claramente destinado a proteger seu corpo de flechas vindas. Além de sua armadura corporal, Golias tinha esse escudeiro correndo à frente dele empunhando um escudo do tamanho de um homem para proteção extra. Permita que sua mente imagine tal visão imponente por um momento. Considere o quão aterrorizante seria enfrentar um gigante desse tamanho protegido por tanta armadura. Sem dúvida, as probabilidades estavam contra qualquer um tolo o suficiente para enfrentá-lo em batalha. Observe o que este guerreiro gigante fez. O Golias ficou de pé e gritou para as fileiras de Israel: Por que vocês saem e se alinham para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês não são os servos de Saul? Escolham um homem e mandem-no descer até mim. Se ele for capaz de lutar e me matar, nós seremos seus súditos. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos súditos e nos servirão. 1 Samuel capítulo 17 versículos 8 e 9. Golias propôs uma estratégia popular na civilização oriental, chamada de combate representativo ou um conflito 1 contra 1. Ele representaria o exército filisteu, enquanto a escolha de Israel representaria o exército israelita. Independentemente de quem vencesse, seu exército sairia vitorioso, e quem perdesse, todo o seu exército pereceria. Não havia razão para envolver todo o exército nesta batalha, basta enviar um lutador, e eu lutarei contra ele. Eu sou abençoado, pois confio na orientação divina. Golias não apenas lançou seu desafio uma vez, mas persistiu por 40 dias. Ele marchava todas as manhãs e tardes, exibindo sua imponência e desafiando quem ousasse confrontá-lo. No entanto, em meio a isso, nas montanhas de Judá, perto de Belém, um jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Enquanto Davi estava distante do campo de batalha, seu pai, Jesse, preocupado com seus filhos mais velhos que serviam no exército, pediu a Davi que levasse provisões para eles. Davi prontamente obedeceu, deixando as ovelhas aos cuidados de um pastor, levando grãos e pães para seus irmãos e apresentando-se ao comandante da milícia. Ele desejava saber sobre o bem-estar de seus irmãos e trazer notícias. Ao chegar ao acampamento, Davi percebeu a preparação para a batalha e ouviu os gritos de guerra. Ele não estava ali para a luta, mas para observar e cumprir a missão dada por seu pai. Ao se aproximar, Golias, o campeão filisteu, saiu desafiadoramente de suas fileiras, e Davi, estando atento, ouviu suas palavras desafiadoras. Baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 16 e 23. Vamos contemplar esta cena. Enquanto está junto aos seus 3 irmãos, Davi ouve um grito alto ecoando pelo vale. Num instante, todos ao seu redor correm para trás e se refugiam em suas tendas. Ao ver o gigante de Gate no campo de batalha, todos os homens de Israel se amedrontam e fogem, impactados pela presença assustadora do gigante. Esta situação é narrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Importante lembrar que, até este momento, Davi não tinha conhecimento do desafio lançado pelo gigante. Ao deparar-se com um imponente guerreiro filisteu, que blasfema contra o Deus de Israel, Davi sente uma ira justificada.
Este é o 41º dia do desafio de Golias, mas é a primeira vez que Davi testemunha a afronta. Em meio à indignação, ele indaga aos homens ao seu redor do que será feito para o homem que matar este filisteu e remover a desonra de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A resposta do povo ecoa: será feito ao homem que o matar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 26 e 27. Davi, então, busca o rei Saul e declara: que ninguém desanime por causa deste filisteu, e eu, teu servo, irei e enfrentarei a batalha contra ele. Saul, porém, questiona a capacidade de Davi, considerando-o apenas um jovem diante do experiente guerreiro filisteu. Entretanto, Davi compartilha sua experiência passada, narrando como protegeu o rebanho de seu pai do leão e do urso, confiando na força do Deus vivo. Com coragem, ele afirma que o filisteu será derrotado da mesma forma, pois ousou desafiar os exércitos do Deus vivo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 e 36. Ao enfrentar o gigante, Davi recordou suas experiências passadas, quando, confiando no Senhor, havia vencido tanto leões quanto ursos para proteger o rebanho de seu pai. Agora, diante do desafio do filisteu incircunciso, ele expressou sua confiança de que o Senhor, que o livrara das garras do leão e do urso, também o livraria das mãos do gigante. Saul, reconhecendo a fé de Davi, o abençoou, dizendo: vai, e o Senhor esteja contigo. Davi, porém, recusou a armadura de Saul, optando por suas roupas de pastor e suas simples armas, uma funda e um cajado. Então, Davi, vestido com suas vestes humildes, enfrentou o desafiante filisteu. Diante das armas do gigante, Davi proclamou sua confiança no Senhor, declarando que vinha contra o filisteu em nome do Deus dos exércitos de Israel. Ele profetizou a derrota do gigante, afirmando que o Senhor o entregaria em suas mãos. Com apenas sua funda e 5 pedras escolhidas do riacho, Davi avançou corajosamente. No confronto crucial, o filisteu menosprezou Davi, vendo-o como um mero garoto. Davi, porém, não se abalou. Ele respondeu ao desafio do gigante, proclamando que vinha em nome do Senhor. Davi arremessou uma pedra com sua funda, atingindo o filisteu na testa. O gigante caiu, e Davi, sem hesitar, pegou a espada do inimigo e o derrotou. Assim, Davi, confiando na força do Senhor e usando simples instrumentos de pastor, triunfou sobre o gigante e mostrou ao mundo que Deus estava com ele. Os filisteus, vendo seu campeão derrotado, fugiram diante do poder do Senhor. Essa história, narrada no primeiro livro de Samuel, capítulos 17, versículos 32 a 51, revela a vitória da fé e confiança em Deus sobre as circunstâncias aparentemente impossíveis. Após a vitória de Davi sobre Golias, os filisteus recuaram ao perceberem que seu campeão não estava mais vivo. Os homens de Israel e Judá perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e os portões de Ecrom. Nesse processo, saquearam os despojos de guerra. Davi, corajoso vencedor, levou a cabeça do filisteu para Jerusalém e colocou suas armas em sua própria tenda, conforme registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 54. A história de Davi e Golias é uma poderosa lição de coragem, fé e superação do que parece impossível. Em relação à questão se Golias era um Nefilim, alguns estudiosos divergem em suas interpretações, considerando-o parte da raça conhecida como Nefilins, enquanto outros têm argumentos contrários. É relevante destacar que os Nefilins foram destruídos no grande dilúvio durante o tempo de Noé, restando apenas a família de Noé como sobrevivente. Mencionados cerca de 20 vezes na Bíblia, os Rafaitas são associados aos Anaquins, dos quais Golias, o campeão, possivelmente descendia. A fortaleza Enaquim em Gate ressalta ainda mais o status de Golias como campeão. Alguns cientistas sugerem que Golias pode ter uma árvore genealógica identificável, relacionada a condições genéticas como acromegalia ou gigantismo familiar. A narrativa sobre Golias e seus descendentes é complementada em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 e 22, e 1 Crônicas, capítulo 20, versículos 4 e 8, revelando eventos que ocorreram quando Davi já era idoso. Mesmo sendo um grande homem de Deus, Davi, com o passar dos anos, tornou-se incapaz de lutar como antes. Em uma batalha posterior,
a vida de Davi foi ameaçada por um descendente de Golias, destacando a persistência da influência dessa linhagem. Quando os filisteus novamente entraram em guerra com Israel, Davi desceu para a batalha. No entanto, em um momento de cansaço, um descendente do gigante ameaçou Davi. Absai, filho de Zeruia, veio em seu socorro, assegurando que a lâmpada de Israel não se apagasse. Outras batalhas contra descendentes de Golias ocorreram, sendo notáveis os feitos de homens como Sibecai, Oanã e Jonatas, que, com bravura, enfrentaram e venceram em nome do Senhor. Esses eventos são relatados em 2 Samuel 21. Estes 4 bravos guerreiros eram descendentes do gigante de Gate, mas encontraram sua derrota nas mãos de Davi e seus fiéis servos. Diante da fraqueza evidente de Davi em sua idade avançada, os israelitas enfrentaram uma decisão crucial. Reconhecendo a fraqueza de seu líder, entenderam a importância de se unirem em apoio a ele, suprindo o que ele já não podia oferecer no campo de batalha. Era o momento de Davi se aposentar das lutas, sua época como guerreiro havia chegado ao fim. A vitória sobre os gigantes filisteus mostrou que Israel poderia superar desafios mesmo sem a presença física de Davi. Homens como Sibecai, Euanã e Jonatas emergiram como heróis, realizando feitos notáveis. Davi, mesmo após sua aposentadoria, desempenhou um papel significativo através de seu exemplo, orientação e influência. Um homem de grande estatura, com 24 dedos ao todo, 6 em cada mão e 6 em cada pé, é descrito em Gate. Provavelmente, esses eram filhos ou irmãos de Golias, já que Golias também era de Gate. Os guerreiros filisteus, chamados de Rafaitas, eram conhecidos por seu tamanho e faziam parte de grupos cananeus anteriores a Israel. A história de Golias na Bíblia destaca o poder e a força de Deus sobre os inimigos, mesmo durante o envelhecimento de Davi. Em meio a desafios esmagadores, essa narrativa nos ensina que nosso todo-poderoso Criador nos protegerá e nos livrará. Em tempos difíceis, pode ser desafiador manter a fé, mas é crucial lembrar que Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Embora nossos problemas sejam visíveis, a presença de Deus transcende nossas limitações. Nos momentos de incerteza, é natural sentir medo e ansiedade, mas é essencial confiar que Deus está acima de todos os obstáculos. Mesmo quando temos dificuldade em ouvir a voz de Deus, Ele está sempre presente, superando nossos problemas, que, por maiores que pareçam, não são obstáculos intransponíveis para Ele. Quando nos deparamos com desafios tão grandes, é comum esquecer quão grandioso e poderoso Deus tem sido no passado e continuará sendo no futuro. Até mesmo os profetas, homens de grande fé, enfrentaram momentos em que precisaram ser lembrados de permanecerem tranquilos e confiarem no plano que Deus tinha para eles. Quais desafios você está enfrentando agora em sua vida? Há algum problema significativo prestes a se apresentar? Em certos momentos da vida, todos nós nos sentimos como se estivéssemos cercados por situações tumultuadas, como se estivéssemos sob algum tipo de ataque. Aprender a elevar Deus acima de nossos problemas requer fé e confiança no Senhor. Um ensinamento valioso encontra-se em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, que nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender apenas do nosso entendimento limitado. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecê-lo, e Ele guiará nossos passos. Embora Deus não nos livre de tempos difíceis, é essencial reconhecer que Ele está conosco mesmo em meio a provações e tribulações. Se você apreciou essa mensagem de fé, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos motivacionais. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares no WhatsApp, espalhando a esperança e a inspiração que encontramos na história de Davi. Sua inscrição e compartilhamento fazem toda a diferença. Até o próximo vídeo, e que a paz de Deus esteja com você.